Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a unificação do nosso ego com a nossa centelha divina, sobre o caminho da ascensão, sobre a iluminação. Mas antes eu acho muito importante a gente ter um ponto de partida, né? É muito importante a gente contextualizar todo esse processo, né, que nos leva à ascensão, à iluminação. Bom, nós somos espíritos, vivendo uma experiência aqui na matéria. E igual eu falei nesse vídeo que está recomendando para vocês, no nosso planeta Terra a gente tem várias camadas espirituais, várias dimensões, né? E uma dessas camadas é o plano da luz. E lá no plano da luz, o ser está com as percepções extrafísicas mais conscientes, certo? Porque aqui na matéria, aqui na 3D, a gente está com uma viseira. A partir do momento que a gente desencarna, que a gente toma consciência de si, né, que a gente é um espírito, as nossas percepções extrafísicas aumentam, porque a gente olha por uma ótica mais elevada, né? A gente consegue ver essa dimensão aqui, mais aquela dimensão, né, do espírito e tudo mais. Então, a partir do momento que o ser desencarna, que o ser passa para o plano espiritual, que ele vira um espírito, né, o ser não ascensiona de imediato, certo? E aí, ele também não para ali na camada da luz, tá bom? E lá na camada da luz, por estarmos com as percepções extrafísicas mais conscientes, a gente busca estudar espírito, desenvolver a moral como um ser espiritual, né? Busca estudar os chakras, dimensões e várias outras coisas. E na camada da luz, no plano da luz, nas colônias espirituais, o ser, ele tem a personalidade, certo? E, por exemplo, o ser estava aqui na matéria, vivendo uma vida como o Joãozinho. Ele desencarnou e tomou consciência que ele é um espírito, e aí ele conseguiu chegar lá no plano da luz, certo? Lá ele vai continuar com essa personalidade do Joãozinho, só que por estar com as percepções extrafísicas mais abertas, mais conscientes, ele vai aprimorar essa personalidade. E se ele tiver algum débito com a Terra, né, ele vai voltar para a Terra e em um outro corpo. E aí o ser desce, né, com essa personalidade melhorada, com essa moral mais envolvida, porque ele estudou lá no plano espiritual, ele se desenvolveu espiritualmente, né, ele volta. Só que, a partir do momento que a gente desce para a matéria, a gente também sofre influência da matéria. E na matéria, a gente tem nosso pai, tem nossa mãe, tem nossa família. E essa bolha social, essa família, molda o ser para ser como a bolha quer que ele seja. Então, essa personalidade sofre influências, né? Influências da matéria. Então, isso seria o ego, certo? Essa personalidade que está constantemente se modificando é o ego, certo? E nesse vídeo a gente vai falar sobre a junção do ego com o divino. E isso que eu acabei de falar seria o ego, a personalidade, tá bom? E essa personalidade, ela sempre está buscando ser, buscando se desenvolver, buscando algo. Isso é um estágio da evolução. Nós estamos nesse estágio da evolução. Nós estamos buscando ser melhor, buscando a conexão, buscando a iluminação. E isso é o ego. O ego quer buscar a iluminação. O ego quer buscar ser um ascensionado, né? Porque às vezes a gente tem em mente que o ego é simplesmente aquilo que é ruim, né? Tipo assim, um ser que se acha, o ego espiritual, um ser que se acha na matéria, um ser que se acha espiritual, mas também é um estágio do ego, entendeu? O ego ser, eu. Mas também é importante frisar que tem, né, esse ego, né, que busca algo externo, que tá ali no seu processo e tudo mais. Isso é o ego, é a personalidade buscando se identificar, né? Mas o divino, o iluminado já tá dentro da gente. O ego é essa personalidade que busca, né, que busca algo externo. E o ego não é somente o negativo, também é essa parte. Às vezes a pessoa fala, eu transcendi o ego, eu não tenho ego, o ego não existe em mim. Só que na verdade o ego não é somente esse lado negativo, tá bom? É essa parte aí de buscar isso, aquilo, tudo mais, né? Então nós temos ego sim. Então, unificação do ego com o divino. Então vamos falar disso na prática, né? E assim, na prática, a gente só pode usar uma pessoa que já se iluminou, né? Então vamos falar aqui do nosso amado Mestre Jesus. Jesus, o nome Jesus é um ego, é uma personalidade. Jesus é um ego, é uma personalidade. E Jesus conseguiu unificar, né, a sua centelha divina
a sua centelha divina, que é altamente evoluída, com Jesus, entendeu? Então, o ego Jesus unificou a sua centelha divina, a sua presença eu sou, a presença crística, né, a energia crística, a energia cor-de-rosa, juntou os dois. Então Jesus se fez homem, Jesus se fez carne. Então assim como nós aqui, Jesus tinha o ego, Jesus tinha seus momentos de fragilidade, ele sentia medo, ele chorava, ele se sentia triste. Por quê? Porque ele estava dentro de um corpo humano, né? Então ele sentia isso, ele teve toda a sua trajetória que o levou a esse estágio de iluminação. Então, quando o ser se manifesta com toda a sua presença divina aqui na Terra, né? Aqui nesse orbe que a gente tá, nessa dimensão que a gente tá, né? Quando o ser se ascensiona, é porque ele unificou a sua personalidade, o seu ego, com o divino. E como que é isso na prática? O ser continua sentindo medo, continua tendo todas as influências aqui da matéria, porque ele está na matéria. Mas ele não pertence à matéria. Ele tem essa consciência de não pertencimento. Então, quando vem essa sensação de medo, de tristeza, de angústia, ele sente aquilo. O ser sente, o divino sente, mas ele não pertence a essa sensação. Essa sensação não afeta ele. Por quê? Porque o ser, quando ele se ilumina, ele se torna um instrumento do Criador, dessa centelha divina. Então o seu corpo deixa de ser um instrumento da personalidade e se torna um instrumento do divino, né? O divino e a personalidade está ali, né, entre eles, mas tem todo um equilíbrio. Então nessa jornada de iluminação está, né, a gente render, a personalidade se render ao divino, se render. Você vai ser um instrumento do divino, um instrumento daquilo que simplesmente é. Então essa briga interna que a gente tem é justamente essa personalidade que está buscando ser alguma coisa, né, a personalidade do ego, junto com a personalidade divina, junto com o divino, que simplesmente é. Então tem essa briga interna. Então, quando o ser se ilumina, ele encara de frente essas duas brigas internas e busca ali o equilíbrio entre elas. Busca render, né? Busca se render. E a gente automaticamente já faz isso no nosso dia a dia. E isso não é utópico para nossa realidade. Sabe por quê? Porque a nossa civilização, falando como um todo, ela se entrega também. Ela está entregue a uma energia, a uma personalidade. Tudo na existência são escolhas. E a nossa civilização como um todo escolheu se entregar ao ego. Entendeu? O que acontece fora da gente é consequência, entendeu? É consequência dessa escolha. Consequência de ter escolhido o ego, né? Agora, a partir do momento que o ser escolhe se iluminar, ele, estando nessa civilização de ego, né? Onde tudo é ego, ele escolhe se entregar ao amor. Por isso que vai contra. E a nossa centelha divina admira isso. A nossa centelha divina admira isso, mesmo estando entregue ao ego, entendeu? Por isso que a gente acha tão bonito, acha tão assim, meu Deus, isso é lindo, é maravilhoso, mas tá tão distante. Parece um paradoxo, né? O ego não pertence, né? Ele tá sempre se separando, sempre eu, você, não tem nós, é eu, você, eu vou buscar isso e aquilo, mas no mesmo momento ele quer pertencer, né? Ele quer pertencer, então busca pertencer a essas coisas externas do sistema. Que é isso que dá brecha para Arconte e para tudo mais, entendeu? Para esse sistema aí, né? Isso tudo dá brecha. Se você boiou na parte que eu falei de Arconte, sistema, assista esse vídeo, tá bom? Tem vários, na verdade tem uma playlist inteira falando só de Matrix e sistema, tá? Então é assim, a gente acha lindo, acha maravilhoso um ser que encarna na matéria em uma civilização de ego, né? Daí esse ser, ele pertence ao ego, ele nasce pertencendo ao ego. Só que aí ao longo da vida ele vai virando a chave, daí ele conhece o outro lado, né? E são várias histórias. Tem Siddhartha Gautama, que se tornou o Buda, Jesus, que se tornou o Cristo, entendeu? Então assim, tudo isso já estava dentro deles, mas o ego fazia essa separação. Mas aí, com o passar do tempo, o ser se entrega, né? Ele se entrega à energia. E se entrega à energia do amor, né? É uma escolha. Ele escolheu. Entre escolher o ego e o divino, ele escolheu o divino.
né? Tem várias parábolas aí de Jesus Cristo. Então assim, se você tá no caminho da iluminação, você quer se tornar um ser iluminado, você quer se ascensionar, e aí você fica se perguntando, será que eu tô no ego ou será que eu tô no caminho do divino? Se você se faz essa pergunta, se você tá constantemente se perguntando se você está no caminho certo, se você está no caminho da iluminação, pode ter certeza que você está na personalidade, do ego. Porque o ego busca algo externo, ele busca pertencer. Então você está buscando pertencer a essa iluminação, pertencer a essa energia. Quando na verdade a centelha divina, quem você é de verdade, a sua presença eu sou, ela simplesmente é, ela não questiona, porque ela sabe que é. E isso de não questionar não é que ela escolhe a ignorância, que ela entrega para a energia divina, né? Para essa energia divina que é codificada em leis. Então o ser busca se aderir a essa lei divina, né? Ele se entrega, né? E assim, não para por aí. O propósito final da evolução do ser não para por você ser um ser iluminado. Muito pelo contrário, é ali que começa. É ali que começa a jornada, entendeu? Na verdade, não é ali que começa, né? Mas isso daqui é só o começo da ópera. Então, você se iluminar é só o começo da ópera. Porque tem muito mais coisa pra gente desbravar no universo, entendeu? Muito mais, muito mais. E o ser se iluminando, ele não vai deixar de ter uma personalidade. Ele não vai deixar de ser um fractal, entendeu? Mas ele vai estar mais conectado com essa centelha divina que junta, né, todos nós. Suas percepções extrafísicas não vão fazer vai dar um 360 ali. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e tenha te instigado a querer buscar a iluminação. Se inscreva no canal, siga no Instagram Amanda Avians, que eu posto vários reels, vários vídeos lá. Eu vou ficar extremamente feliz. Um beijo, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau!